Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre O Alienista, de Machado de Assis. Ele é considerado por alguns como conto e para outros estudiosos como uma novela. E eu poderia resumir esse livro naquele trechinho da música do Raul Seixas: controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Então vamos lá. O que é o alienista? Então, para a época, o alienista seria o que hoje nós temos como psiquiatra. Então, é o termo usado para psiquiatra, era o alienista. Um outro termo aqui usado no lugar de farmacêutico tem o boticário. O boticário que cuidava da botica, que cuidava dos medicamentos, era o farmacêutico da época. Então, nós vamos acompanhar aqui nesse conto ou novela a história desse alienista aqui, do Dr. Simão Bacamarte. Ele é considerado um grande médico, aí, um dos maiores do Brasil, da Espanha, de Portugal. Ele estudou em Coimbra e Pádua, voltou ao Brasil quando tinha 34 anos. Aos 40 anos, ele se casou com uma viúva, a Dona Evarista. A Dona Evarista tinha 25 anos, era viúva de um juiz de fora. E ela é considerada aqui uma pessoa nem bonita e nem simpática. E tanto ele, daí tem um tio do Simão Bacamarte que também concorda com ele e fala, poxa, meu sobrinho, mas ela não é nem bonita nem nada e tal. E aí o Simão aqui fala que para ele isso pouco importa, as questões dela ser bonita ou não. Ele tem outra forma de olhar esta mulher dele. Quais são as características aí que importam para ele? Então eu vou ler esse trecho aqui para vocês já perceberem como que era esse médico. O Simão Bacamarte explica ali pro tio, que tá admirado da mulher dele não ser bonita nem simpática, e fala assim: Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, excelente vista, estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Por aí você mais ou menos já deduz o tipo da pessoa. Você já vê como é que ele olha as pessoas. Então, ele é um cara que está analisando, assim, as questões fisiológicas, as questões científicas. Tudo isso está além de qualquer sentimentalismo, qualquer outra coisa. É isso aí, esse médico aí, o resumo da obra. E o Dr. Simão tem como amigo e uma pessoa que aí depende dele, que tá sempre em volta dele aí, o boticário o Crispim Soares. Outros personagens que aparecem aí durante a novela, mas os principais seriam esses aí. Então, Simão Bacamarte foi parar em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E aí ele resolve fazer uma casa que atenda as pessoas consideradas loucas, né? A questão de saúde mental ali da cidade não tinha nenhum amparo pela Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores, os vereadores em si, não davam bola para essas pessoas que seriam consideradas loucas, com problemas, com algum tipo de distúrbio. O que faziam com essas pessoas? O melhor era deixá-las em casa, trancadas, enfiadas num quarto, escondidos da sociedade, e que ficavam à mercê ali de que Deus tivesse misericórdia e as levasse embora. Era isso. Era dessa forma que era tratado as coisas na época. Então chega esse médico, resolve fazer tudo isso. O pessoal da Câmara meio achou estranho, falou, nossa, mas vai enfiar um monte de gente louca dentro de uma casa? E é o que é feito. Aí depois que ele consegue essa autorização, ele começa a construir essa grande casa na Rua Nova. Então, uma casa com janelas verdes, é chamada Casa Verde justamente por causa dessas janelas que eram verdes, e teria a princípio aí 50 janelas nessa casa. Tinha um pátio no centro, numerosos cubículos para abrigar essas pessoas. Então, essa cidade tinha agora um lugar, essa vila ali de Itaguaí tinha então esse lugar para abrigar essas pessoas consideradas loucas. E já tinha alguns pacientes lá. Aí um fato importante aqui que eu esqueci de falar um pouquinho antes é que, apesar de todos aqueles atributos que o Simão Bacamarte via na sua esposa, eles não tiveram filhos, eles não conseguiram ter filhos. Então eles tentaram por muito tempo, foi feito tudo quanto é coisa, foi feito estudos até com outros médicos para fora, enfim, tentou até regimes, coisas assim para ver se dava certo, e ela não conseguiu ter um filho. E aquilo, de alguma maneira, trouxe marcas, eu imagino, para ele e para ela. Porque ele fala num trecho aqui que a ciência tem o dom inefável de curar todas as mágoas.
Então, esse médico tem uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande por não ter conseguido ter filhos. E aí, o que ele vai fazer? Ele começa a se dedicar tanto, estudar tanto, se dedicar a estudar esses doentes, a se enfiar na ciência, nas teorias, que ele começa a ser um marido muito ausente dentro de casa. Então, ele mal conversa com a sua esposa. E ela começa a notar tudo aquilo, começa a ficar mal, triste, começa até a perder peso. Ela suspira pelos cantos, aí um belo dia eles estão jantando e ele pergunta o que aconteceu, o que ela tem. Aí ela, tristemente, primeiro fala o famoso nada, né? Que a gente às vezes fala, ai, não tenho nada, mas na verdade tem, né? Então primeiro ela vem com o famoso não tenho nada, de repente ela resolve se atrever e falar assim, parece até que eu sou viúva novamente. E ainda ela fala, ai, quem diria que meia dúzia de lunáticos, e deixa a frase assim no ar, meio que sem terminar, né? O marido dela sugere que ela vá para o Rio de Janeiro, vá passear um pouco, vá espairecer a cabeça. E não era aquela reação que ela esperava dele, né? Ela esperava afeto, carinho, enfim. O marido despachou ela para ir passear, se divertir, distrair um pouco a cabeça. E aí manda ela com uma tia, com a esposa do boticário e com um vigário. E mais empregados, pajens ali junto com eles. E no que ele tá combinando com ela, de despachar ela para o Rio de Janeiro para passear, ele começa a observar e resolve tomar notas da esposa dele. Porque até a esposa dele ele analisa. Aí ele fala assim, não há remédio certo para as dores da alma. Essa senhora definha porque lhe parece que não a amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. É isso que passa aí pela cabeça do alienista. Aí mais uma coisinha aí, mais uma pitadinha para nós percebermos como que é esse ser humaninho aí, que é ele. A maneira que ele interpreta as coisas. Ele tá vendo que a mulher dele tá sofrendo, mas ele não consegue suprir esse sofrimento dele, porque ele mesmo diz que não tem remédio certo para as dores de alma, para as dores da alma. E ele também é uma pessoa que tem dores na alma. Muito bem, a mulher dele não tá muito contente com aquilo, mas ela vai para o Rio de Janeiro. E aí eles vão se despedir, né? Então o boticário e sua esposa vão se despedir, aí tá a tia, e tá ela lá muito triste para se despedir dele, e ele está ali, impassível. Um trecho interessante que eu grifei aqui, que ele fala assim, enquanto ela tá ali se debulhando em lágrimas, muito triste de deixar ele, né? Ele não compreender o sofrimento dela e despachar para o Rio de Janeiro, e ele não tá nem aí, ele tá muito sério ali, se mantendo na sua pose de homem intacto, que não mostra, não demonstra o sentimento e o sofrimento para as pessoas. Ele se mantém muito ali, quieto, muito sério, na dele, sempre igual. Aí ele fala assim, homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com agente de juízo. Então ele mantinha-se ali numa situação familiar, mas da mesma forma sempre pescando se tinha alguém aí que de repente ele teria que internar lá na Casa Verde. O boticário ali, o Crispim, estava aflito ali, apreensivo, porque ele era casado há muito tempo com a esposa dele, se não me engano, é 30 anos que está escrito aqui, eles nunca tinham se separado em um período. E ele era muito apegado à esposa e tal, e tá preocupado, ficou triste, diferente do alienista que não tá muito aí. Quando a esposa dele estava no Rio de Janeiro, ele foi conversar com o boticário, foi conversar lá com o Crispim, que ele estava com ideias de ampliar ali os estudos da psicologia. O conceito dele, a insânia, que seria a loucura, abrangia muitos cérebros. Uns 4 dias depois disso daí, as pessoas em Itaguaí ficaram horrorizadas porque um certo Costa foi parar nessa Casa Verde. E esse certo Costa, as pessoas começaram com um burburinho, ele começou a enlouquecer de tarde, de manhã, não sei que horário, e foi parar lá na Casa Verde. O que essa pessoa fazia? Ele tinha recebido uma grande herança da época dos impérios lá ainda, e era uma herança tão grande que ele poderia viver tranquilamente até, que ele fala ali, até o fim do mundo com aquela herança. Só que ele começou a emprestar para torto e direito para as pessoas agiram de má fé e não devolviam para ele, e ainda faziam um pouco o caso dele, brincavam com ele, e ele meio que não retrucava,
também ria, deixava as pessoas o fazerem de besta. E as pessoas ainda falavam, nossa, você não faz nada porque você ainda tem esperança que o fulano te pague, por isso que você deixa que o fulano fique tirando sarro de você. E ele ainda ia lá e perdoava a dívida da pessoa. Então o alienista foi lá e enfiou ele dentro da Casa Verde. Falou, esse é doido, vai pra Casa Verde. E as pessoas ficaram horrorizadas com aquilo e foram lá conversar com o Simão, com o Dr. Simão. E dentre essas pessoas foi uma prima do Costa conversar. E aí, o que ele fez com essa prima do Costa? Recolheu ela pra Casa Verde também. Opa, tá defendendo ele, vai pra Casa Verde também porque é doido. No outro trecho ele fala assim, ó. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão. No caso da prima, que foi lá pedir, né, pelo seu primo. Mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar na rua um mentecato, uma pessoa doida. E aí o Bacamarte começou a recolher muita gente para dentro dessa Casa Verde e as pessoas começaram a comentar e achavam que ele era vingativo, ou era uma pessoa que tinha muita cobiça, muita ambição, ou que ele tinha um plano secreto, que ele estava fazendo tudo isso. Ele queria prosperar enfiando essas pessoas ali dentro desse hospício, né? Porque as pessoas tinham que pagar para fazer, os familiares tinham que pagar o tratamento e quando não podiam pagar era a Câmara que pagava o Dr. Simão. E aí as pessoas se agarravam à Dona Evarista como uma forma, uma esperança de tudo aquilo ali mudar. Então volta todo esse pessoal do Rio de Janeiro, né? Volta a Dona Evarista, a tia, a esposa do Boticário. E o Dr. Simão Bacamarte se mantém muito frio também quando a esposa volta, até fala para o vigário dar o braço para ela e conduzir ela pela rua, enfim, ele é desse jeito. E aí, como eu disse anteriormente, que as pessoas tinham uma certa esperança nela, o vigário começou a contar para ela o que estava acontecendo. Olha, né, tem um monte de gente parando aí na Casa Verde, né, muita gente considerada doida, e foi colocando ela a par de toda aquela situação. Foi feito um jantar de boas-vindas para Dona Evarista e todo mundo que chegou ali da comitiva do Rio de Janeiro. E aí tinha uma pessoa que começou a discursar ali durante o jantar, que era o Martim Brito. Era um rapaz de 25 anos e ele fez um discurso que não agradou ele, porque ele falou que era não vou dizer, não é as mesmas palavras que tá no livro aqui, né, mas é como se ele dissesse assim, o nascimento da Dona Evarista é, assim, uma coisa muito maravilhosa, ter uma pessoa dessa no mundo, que ela nasceu, enfim, falou umas coisas assim. E aí o alienista começa a analisar ele e fala assim, e pensa. Pobre moço, pensou o alienista, e continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral, fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. Então, o que ele fez com esse rapaz? Enfiou ele na Casa Verde também. E as pessoas começaram a comentar, mas foi ciúme do Dr. Simão. Olha o que o rapaz ficou falando lá da Dona Evarista. Por ciúme, ele enfiou o rapaz dentro do manicômio. As pessoas começaram a se revoltar, daí foram conversar com um barbeiro que estava revoltado também. O barbeiro chamado Porfírio. Aí cerca de umas 30 pessoas foram lá conversar com ele e falaram, o senhor não acha um absurdo isso daí? Tanta gente enfiada dentro dessa Casa Verde. E começou um burburinho, uma revolução, uma rebelião ali. E as pessoas queriam providências, queriam que fizesse alguma coisa, que derrubassem a Casa Verde, que tirassem o Dr. Simão dali, enfim, que tomassem providências, porque aquilo era um abuso de poder da parte dele. Tá enfiando tanta gente dentro da Casa Verde. E levaram toda essa representação, todas essas queixas para a Câmara meio que lavou as mãos e falou que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa e muito menos por movimentos de rua. Então a Câmara recusou aceitar a representação que foi levada à Câmara contra a Casa Verde, então ela recusou, porque ela falava que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. E aí esse movimento das pessoas revoltadas com aquela situação aumentou, já não eram mais 30, era 300 pessoas revoltadas. Esse barbeiro tinha um apelido ali de canjica, então foi conhecido como a revolta dos canjicas. As pessoas iam pra rua, gritavam, morra alienista, derrubem a Casa Verde, queriam que derrubassem a Casa Verde e soltassem as pessoas que estavam lá. E o que aconteceu? Foi enviado então um corpo de militares lá, que é chamado de dragões,
para dar uma amenizada na situação dessas pessoas que estavam revoltadas ali. Só que uma parte desse corpo de dragões se uniu à rebelião. Um terço ali começou a concordar com as pessoas que aquilo era um absurdo. E Crispim começou a ficar com medo e foi lá no palácio fazer uma declaração. Lá no palácio. Foi falar lá no palácio que lado que ele tomava diante de toda aquela situação. Porfírio, o barbeiro, também foi à casa do Dr. Simão. Eu não vou falar aí o que eles conversaram para não dar tanto spoiler aí dessa obra para que vocês possam conhecer. Mas ele também foi lá. Também foi lá para conversar. E aí eu achava que era uma situação que ele ia conversar e foi outra situação lá. Mas enfim, conversar. Enquanto isso, a alienista colocou mais 50 pessoas dentro da Casa Verde aí. E de repente ele resolveu soltar todo mundo. Aí, de novo, as pessoas começaram a falar, nossa, mas agora ele vai soltar todo mundo? Todos os loucos vão estar à solta? Aí, com a soltura dessas pessoas, muitos parentes, muitos familiares ficaram felizes com aquilo. Então, houve comemorações, jantares e festas ao ver esses familiares de volta, né, à sociedade. Tudo parecia em paz. Aí, o alienista começou a compreender que ele precisava ter um estudo mais vasto sobre a loucura, sobre a psique humana, para enfiar as pessoas assim na Casa Verde. Só que ainda ele colocava, né, algumas pessoas lá. E dentre essas pessoas que ele foi colocando lá, foi parar o padre, foi parar a esposa do boticário, foi parar o próprio boticário lá dentro, o barbeiro, foram parar mais pessoas lá. Não vou contar para vocês o que aconteceu no final. Teve um desfecho ali depois lá, mas o desfecho acontece bem nas últimas páginas ali dessa novela, desse conto. Acontece o desfecho e termina o conto e as pessoas seguem suas vidas, mas as pessoas pensam que realmente aquilo aconteceria mesmo, de fato, teria que ter acontecido desde o princípio, e algumas não dão muita bola para aquilo e seguem suas vidas. Mas aí eu vou falar o sistema terapêutico aqui, que é dito num trechinho aqui dessa história. Ele dividia esses loucos em classes ali, em classes de loucura, né, do estudo dele. Então, estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral, que em cada um deles excedia as outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Por exemplo, se um era muito modesto, ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para restituir a razão do alienado. Então, era um dos métodos aí que ele aplicava na sua terapêutica ali com os pacientes. E eu vou falar já algumas curiosidades sobre esse conto, mas antes umas considerações aí que eu achei. Eu gostei mais ou menos. Gostei mais ou menos aí. Eu gosto muito de Machado de Assis, mas esse conto, essa novela, eu gostei assim mais ou menos. Então aqui nós temos uma situação eu entendi que ele é uma pessoa que traz uma frustração muito grande, uma dor muito grande por não ter conseguido constituir uma família com a sua esposa, mas antes mesmo do casamento, de estar com ela, ele também já era uma pessoa mais sistemática, mas que analisava pelo caminho da ciência, então ele já tinha fissura, né? Ele já tinha ali sempre matutando em cima da ciência, aquilo era a coisa que ele mais prezava como certa na vida dele era a ciência, que a ciência era algo que não tinha questionamento sobre, então ele admirava muito, ele se envolvia muito com a parte científica. Uma outra situação é que naquela cidade, naquela vila ali, só tinha ele como psiquiatra. Então, o poder de dizer se uma pessoa era louca ou não estava só nas mãos dele. E todo mundo, a câmara, enfim, lavava as mãos e deixava a par dele. Então, não tinha uma segunda opinião, uma terceira opinião. Era só a opinião do Dr. Bacamarte. Então, ele detinha o poder. E aí, o poder em prol daquilo que ele considerava certo, segundo os estudos que só ele fazia, que ninguém mais estava para retrucar. E aí nós temos o que é realmente uma definição de loucura, manias, que nem ele fala, quando a pessoa era modesta, ele aplicava tal terapêutica. Quando a pessoa era isso, ele aplicava tal forma. Quais eram as definições que ele usava para dizer, as características que ele usava para dizer que uma pessoa era louca ou era sã? O que é loucura? O que é sanidade?
e só tinha ele. Então ele tinha o poder e ele usava esse poder para manipular as situações, né? Muitos trechos ali que as pessoas questionam a forma dele lidar, de ser uma questão de ciúme, que nem o ciúme da esposa dele, que ele enfiou o cara lá que discursou sobre a esposa dele dentro da casa. O outro que dispunha de muito dinheiro, emprestava a torto e direito e foi enfiado lá dentro. Tinha um outro que ficava admirando a casa, que também ele enfiava lá dentro, que daí algumas pessoas achavam, mas ele tem muita ambição, ele é contra a prosperidade da cidade, daí ele tá enfiando as pessoas assim lá dentro. Então ele tinha ciúmes das pessoas prosperarem, só a Casa Verde tinha que ter sucesso naquela região, era por isso que ele agia daquela forma. A frustração, o luto que aquele cara passava por não ter tido um filho, né? Não ter conseguido um sonho, de repente ter um filho, fez com que ele se afundasse cada vez mais naquilo da loucura ser o estudo e o objetivo de vida dele. Foi isso que eu arranquei aí desse conto. E aí eu vou falar algumas curiosidades. Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link desse exemplar aqui, que é da Princípios, que eu comprei lá na Amazon, se vocês quiserem adquirir. É bem rapidinho para ler, tem 80 páginas no total, mas assim, o conto em si, a novela em si, ela tem... Deixa eu ver até onde que termina. Termina na página 61, porque ela tem complemento de leitura no final. E tem algumas questões de vestibular trabalhadas aqui no finalzinho também. Então, na verdade, tem 61 páginas, então é um pulinho para ler isso aqui. Flui bem a leitura. E se vocês já leram, eu quero que vocês deixem aqui embaixo os comentários, o que vocês acharam dessa obra aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de compartilhar, de seguir, de ativar o sininho para vocês saberem sempre que eu postar aí um vídeo novo. Assim, eu vou deixar também linkado aqui embaixo um outro livro chamado O Mistério da Casa Verde, de Moacir Ciliar, não sei como fala o sobrenome desse autor. Que é um livrinho curtinho também, acho que tem 80, se tiver 80 páginas. Que é uma historinha que envolve essa história aqui também. Então, eu li um pedaço, não terminei de ler, né? Mas eu vou deixar aqui certinho para vocês, tem lá na Amazon também. Que é assim, um grupo de jovens, de adolescentes, que está buscando um lugar ali para se divertir naquela região de Itaguaí. E foi muito, acho que 200 anos depois que ele fala do acontecido aqui dessa Casa Verde. Então, tem essa Casa Verde ali abandonada na região do Itaguaí. E as pessoas têm lendas de fantasma, de atormentados ali daquela Casa Verde, e as pessoas têm medo às vezes de passar por ali. A Casa Verde está abandonada e foi murada as janelas para não ter invasão nem destruição daquela casa, mas dava para entrar dentro dela. E aqueles jovens dessa história do mistério da Casa Verde, eles estão buscando lugar para festar, porque eles querem dançar e não tem ali na região como fazer isso. Eles vão num lugar lá que não dá, no outro não dá, enfim. E aí eles vão em busca dessa Casa Verde para começar a dançar ali, fazer festa e tal. E aí vai reunindo os mistérios, essa situação de ter fantasmas ou não, e é falado aí, citado trechos desse O Alienista ali no meio dessa história. Se vocês se interessarem, procurem essa obra lá na Amazon, o link eu vou deixar aqui embaixo. Eu fui procurar no Google se por um acaso existiu mesmo essa Casa Verde. Então, tem várias clínicas de psiquiatria e sanatório, enfim, ou clínicas que fazem tratamentos lá no Rio de Janeiro. Não achei nenhuma com o nome Casa Verde, mas achei uma chamada CAPS Simão Bacamarte, lá no Rio de Janeiro, que é o Centro de Assistência Psicológica Social, acho que é isso o termo do CAPS. Aí uma curiosidade aí sobre isso, então, né, que a obra gerou aí o nome de uma instituição realmente psiquiátrica. Então, mais uma curiosidade assim, que essa obra aqui, alguns estudiosos consideram como um conto e outros como uma novela. E aí fui procurar um pouquinho sobre a diferença de uma coisa e outra, e fui ver que o conto trata-se de uma narrativa mais curta, não tem tantos personagens,
E a novela, ela está intermediária entre o romance e o conto. Então ela é um pouquinho mais extensa, tem um pouquinho mais de personagem. Os fatos são desenvolvidos com um pouco menos de detalhes que o romance e mais rápido. Porque o romance, né, tende a ser mais longo, com mais personagens, com mais enredo. Seriam essas as diferenças. Vocês vão encontrar essa obra, de repente, como considerada como conto ou como uma novela. Itaguaí é uma região metropolitana ali do Rio de Janeiro. Ela está localizada a cerca de 73 quilômetros da capital. E segundo dados do IBGE de 2019, essa região é considerada a 25ª mais populosa do estado do Rio de Janeiro. Esse nome da cidade ali, de Itaguaí, é de origem indígena. Tem origem na antiga língua tupi. Significa Rio da Enseada da Pedra. E essa região foi desbravada no século 17 pelos índios Jaguaremon, e após conflitos houve a colonização dessa região. E foi fundada a vila de Itaguaí. E essa vila passou a ser uma rota de viagem. Era uma rota de viagem padrão para viajantes de São Paulo e Minas Gerais. E era chamado de o Caminho do Ouro. Era um terreno pouco acidentado, pouco alagadiço, então foi construída uma ponte ali para diminuir um pouco essa viagem de Rio de Janeiro e São Paulo. E outra curiosidade é que, assim, no século XIX, quando veio toda a comitiva de Portugal para fazer o grito da independência do Brasil, Dom Pedro I passou por essa vila de Itaguaí, pousou ali, foi se alimentar, foi descansar ali. Onde hoje, onde ele pernoitou e alimentou seus cavalos, hoje chama-se Praça Dom Luiz Guanella, próximo à Igreja Matriz em São Francisco Xavier. Uma outra curiosidade é que em 1844 foi fundado o distrito de Seropédica. Esse nome é derivado da sericultura, que seria o cultivo do bichinho da seda para produzir o tecido de seda. Foi então ali nesse distrito que iniciou a primeira fábrica de tecidos de seda do Brasil. Com essas curiosidades, então, finalizo esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, estejam gostando dos conteúdos do meu canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até o próximo vídeo e tchau!